Vamos lá, pessoal, bastante bronca para resolver. Esse ponto Tigete, ele estava com trinca no coletor de escapamento, então foi substituído o coletor de escapamento e também a carcaça quente. Então, se você ver aqui, o turbocompressor ele é dividido em duas partes. O pessoal chama tudo de turbina popularmente, mas na verdade turbina é essa parte aqui, ó, a quente, a parte quente. Essa parte que recebe os gases do coletor de escapamento é que é chamado de turbina. A turbina é ligada ao compressor através de um eixo que aí sim pressuriza o ar para dentro da admissão. Entenderam? Legal? Compreenderam, né? Pois é, essa é mais a parte técnica, mas popularmente conhecida então como turbo. Beleza? Então é isso aí. Então vai ser trocado essa peça e essa, já foi substituído. Então, daqui a pouco a gente vai continuar com o serviço. E aqui chegou a peça desse carro aqui, um defeito crônico que acontece na Dodge Journey. Aqui, ó, vamos procurar entender. Isso é um defeito crônico, tá? Desse carro, tá? Ó, trinca, dá essa trinca aqui. Ah, mas já começa a vazar? Depende, pessoal, depende. Tem casos que ela fica assim, tem outros casos que ela aumenta, dependendo, né? E eu vejo muito isso acontecer em carros preparados. Agora, o dono desse carro nunca remapeou esse carro, né? Um carro bem cuidado, eu vou falar para vocês, eu acho que eu desconheço um outro ponto tão bem cuidado como esse. E aí aqui também, ó, olha aqui na parte da turbina, aqui, ó, tem uma trinca ligando aqui, ó, bem aqui. Então, já começa a afetar aqui a sede dessa válvula aqui de controle, olha como é que trincou em dois pontos, ó. Trincou aqui e aqui. Então, consequentemente, esse carro pode começar a ter problema. Vamos olhar ali na Dodge Journey. O que estragou foi aqui, ó. Começa a vazar óleo aqui, né? Foi nessa ponta de cá, né? Aqui ela tem tipo um selinho, na outra dá até. Ah, a outra tem um selinho, essa não tem. Essa já então não já tem, é talvez atualizada, né? Atualizada. E também vaza, é comum vazar nesses anéis aqui que são de passagem de... Esse aqui é de óleo? É de óleo, né? Isso aqui é de óleo. De óleo. Vem pro filtro, né? A água passou aqui. A água por aqui. A água tem esse caminho aqui de entrada e saída, vem pro sensor de temperatura, né? Isso. E aqui é passagem de óleo por causa do filtro de óleos, que vem completo, né? Completão. Então tá aqui o código, ó, 051-84294. Depois a gente vamos ver o preço de uma peça dessa na concessionária, né? É um trocador de calor, para quem não sabe, pessoal. Por que eu tenho contato uma parte água, uma parte óleo? Porque a água e o óleo se encontram teoricamente através dessa peça, não misturam. Se encontram assim, questão de parede de óleo e parede d'água. Para quê? Para acontecer o resfriamento ou o aquecimento, né? Mas praticamente um equilíbrio de temperatura. Aqui, ó. Essa peça daqui, ela veio para substituir essa. E essa aqui tem um problema crítico justamente aqui, ó. Vaza aqui, ó. Nesse ponto. Tá vendo? É um dos pontos de vazamento. É normal vazar por aqui também. Você vê que teve uma atualização mesmo, né, cara, da peça, ó. Olha como é que houve um reforço completo, tanto aqui na base, ó. Olha só, isso é uma atualização de peça, pessoal. Por quê? A peça, inicialmente, ela não é legal. É uma peça que já sabiam ou descobriram depois, né, que ela começaria a dar problema. Depois eles vão e trabalham ela para quê? Os pontos, é tudo mesmo, né, de lubrificação. Mas ela recebe o quê? Um reforço. Mas as medidas, ó, as medidas são as mesmas, ó, de fixação, de canal, de lubrificação, mas porém ela fica mais robusta. Eu tenho um carro que eu utilizo ele aos finais de semana. Por que eu preciso desse carro para rodar os finais de semana? Porque vai eu, a dona Onça, as meninas e vai a coleguinha, a mãe de coleguinha, ou às vezes vai a pessoa que nos ajuda lá em casa. Então sempre tem mais pessoas do que somente a família. E o que acontece? Você poderia ter um outro carro de 7 lugares? Poderia, mas ele não teria porta-mala. A maioria dos carros 7 lugares que tem no mercado, ele tem 7 lugares, mas você enfia a bagagem, não tem lugar, né? Então esse carro aqui, ele tem 7 lugares e tem um baita de um porta-mala. Então ele de fato é um carro de 7 lugares. Agora eu vou fazer uma viagem grande agora no Natal e vou viajar com um carro que eu estou pegando com a montadora, que tem 7 lugares. Porém, eu não vou utilizar os 7, vou utilizar 6. E um dos 7 lugares vai ficar recolhidos e aí sim a gente pode colocar bagagem no lugar. Então é tudo questão de adaptação. Mas está aqui um carro que eu utilizo nos meus finais de semana. Esse final de semana eu fui a Campos do Jordão. Eu sempre vou para Campos do Jordão, eu gosto de ir para lá, uma cidade gostosa, né? Então a gente vai para lá. E aí,
eu enchi o tanque, foi pesado, né? Foi quantos adultos? 3 adultos e as 2 neném. Bacana, com bagagem e tudo mais. Aí você leva brinquedo, leva tem coisa que você não levaria normalmente. E fui de boa, fiz uma viagem tranquila. Eu acho que ficou dentro dos 10 km por litro pelo computador de bordo. Então eu vou lá no posto agora e vou conferir. O computador de bordo, galera, ficou em 9,8 litros para rodar 100 km. Eu rodei com esse carro 519,2 km. Vamos ver quantos litros vai caber na joia. Muito bem, pessoal, 58 litros e 64, 58 e 64. Vamos lá, então quanto que foi? 58,64, 8,85 quilômetros por litro. Então a gente vê aqui que o nosso computador de bordo é otimista, né? Dando quase 10 por litro, né? Quase 10 por litro, quando na verdade tá dando próximo de 9. A bichinha puxa um petróleo. Isso dirigindo de maneira bem tranquila. Pode parecer um pouco de cisma, a gente fica meio assim, cismadão, né? Mas é a segunda vez que eu paro para abastecer nesse posto e fica bem diferente do computador de bordo. E quando eu abasteço em outros postos, fica parecendo que bate mais certo. A gente não pode ser injusto. Eu enchi o tanque e vou fazer mais uma viagenzinha. Vou lá agora na casa do Lito, do canal Aviões e Músicas, e vou buscar um presente que ele me deu lá. Sabe o que ele me deu de presente? Ele me deu um banco de avião, cara. Aquela fileira de banco de 3 lugares. Ele me deu um, então eu vou lá buscar. E aí eu vou fazer essa média, só que eu vou parar em outro posto depois para completar, para ver se vai ficar muito fora do computador de bordo. Agora sim, configurar a joinha para carregar a carga. Esses 2 assentos centrais vão para o assoalho, fica tudo embutido. Também a última fileira também fica embutido. E pronto. Aí é só transportar a carga, que vai ficar padrão. Olha aí como é que fica. Uma verdadeira van de carga. Não é isso? Show de bola. Partiu buscar cadeira de avião. Ô, galera, eu tô aqui na Fenalto. É um evento dedicado aí ao mercado de carros seminovos e usados. Então tem aqui financeira, tem aqui o pessoal de locadora, né, e tudo mais. O que acontece? Esse mercado está acelerado, inclusive tem alguns unicórnios também chegando aí, muita empresa com bastante grana para investir nesse mercado que está em alta, né? O que acontece? Tem muita pegadinha também, muita pegadinha, né? Carros que a gente compra e não sabe de fato a procedência, carros de locadoras que não tem uma manutenção do jeito que a gente espera que seja. Então eu pretendo trocar uma ideia profunda sobre esse assunto para quem desconhece. Bom, nessa minha viagem aí de quase 200 quilômetros, 9,5 litros para rodar 100 quilômetros, ou seja, 10,5 quilômetros por litro. Bom, ali, pessoal, 19,22 litros para rodar 187,2, deu uma média aí de 9,74 quilômetros por litro. Acho que tá por aí, é um erro mesmo do computador de bordo, mas quando eu abasteço naquele outro posto, parece que a diferença é maior. Isso aqui vai demorar um pouquinho, viu, galera? Não é um trabalho assim, plá, plum, não. Demora um tiquinho, vai dar um trabalhinho, mas está caminhando, vai ficar top da galáxia. Existem alguns veículos que eu particularmente tenho preferência por causa da sua robustez. E quando vem para a oficina dá muito pouco trabalho. Mas, em compensação, quando cai na mão de pessoas que não cuidam, mas não cuidam mesmo, que colocam o carro em situações complicadas, aí a situação fica tão tensa ou até pior do que outros veículos. Quer um exemplo? A gente está aqui com o Honda, aquele conhecido como New Civic, né? E olha só a situação desse daqui. De cara a gente vê marca de interferência do pneu com aquele acabamento plástico indicando que era um carro rebaixado. Aí você vê porrada na parte inferior do veículo. E aí você vê que não tem barra estabilizadora. Tiraram a barra estabilizadora do carro.
você dá uma olhadinha no pneu, o pneu já está no TWI. Aí você vai vendo o que vai acontecendo com o carro aqui, ó. Aqui que pega a barra estabilizadora, tem a bieletinha, pega a barra estabilizadora. Não tem. Aí você vê aqui a parte do assoalho do carro todo raspado, né? Baixar é arte, raspar faz parte, não é isso que o pessoal fala? Pois é, geralmente vai um acabamento plástico forrando essa linha aqui por baixo do veículo, né? Então a gente vê aqui problemas aqui de estar pegando, né? Aí você pega o protetor, já foi soldado. Aí você vê, tem vazamento de óleo vindo lá da parte superior. Tem vazamento de óleo aqui, né? Todo zangado. E aí você passa um orçamento desse, pega um carro desse, passa o orçamento pro dono, e ele vai falar assim, pô, você tá querendo me roubar. Aí você pega o disco de freio, dá uma olhada, tem um buraco cavado aqui, ó, dentro do disco aqui, ó, cavou um buraco. Eles vão e colocam uma pastilha nova. Aí o cara quer levantar o carro. Só que aqui, galera, para levantar uma belezinha dessa, eu digo para vocês, aqui, às vezes, não compensa, sabe? Não compensa. Já deixo bem claro, já vou até passar para o dono do carro, que se for fazer aqui, o valor fica meio que fora da realidade. Claro, cada um é cada um, né? Às vezes a pessoa quer fazer. Mas eu já oriento para a pessoa dizendo que, às vezes, o que ela vai gastar para deixar o carro padrão é bem puxado. E por mais que você invista tempo e dinheiro, ainda sempre fica uma coisinha para fazer. Muito bem, acabei de passar a condição do carro para o cliente, né, para ele decidir, porque é ele que decide. Eu, como profissional, tenho a obrigação de passar para ele o que eu penso. Se vale, pela experiência que a gente tem, a gente pode chegar e passar para ele, olha, vale a pena investir, ou é melhor, às vezes, abrir mão, passar o carro, vende o carro mais barato um pouco, né, dá o desconto do que tem que ser feito no carro, porque é muita manutenção aqui que tem que fazer no carro. Quem era o dono anterior surrou esse carro de tal maneira, comeu o carro, e depois a pessoa, às vezes desinformada, sem saber, sem conhecimento, compra esses carros aí que foram verdadeiramente mastigados. Tá aí um carrinho também que eu acho bacana, pessoal. Essa daqui é tipo a vanzinha, né? Aí do Fox, né? E essa daqui está passando por uma manutenção também pesada, bastante óleo vazando, vai trocar esse retentor, foi feita a substituição da caixa de direção por uma nova original, aí é outra conversa, né? Agora, para trocar isso aqui tem um gabarito, né? Uma ferramenta da Raven que posiciona bonitinho no ponto, porque tem que ficar na posição por causa do sensor de rotação que vai aqui, né? Então, vai fazer a manutenção. E por falar em Fox, eu comprei o Fox, que era do caçador de carros, um Fox 1.2, exclusividade, logo eu vou mostrar para vocês. E aqui nós estamos com o Virtus, né, Highline, com um barulho chato. Quando liga o carro, pessoal, faz um barulho vibrando aqui na parte da turbina ali, né, na parte do Westgate. E a gente, o que fez aqui? O dono podia trocar a turbina ou a gente colocar um tipo de uma mola, um calço mola, que ajuda a tirar um pouco daquela folga, diminuindo em 80% esse ruído, um ruído que incomoda. Colocamos, geralmente é utilizado nos Golf GTI, deu para poder aplicar aqui e melhorou bastante, tá? Então, se você tá com um carro desse, um Up TSI, e tá dando aquele barulho chato, a hora que acelera fica vibrando, né? Aquela latinha chata, de repente é só ali essa molinha ali, né, da Westgate que começa a dar pressão, começa a ficar folgada, ela fica batendo em acelerações. Bom, vamos chegando ao final de mais um vídeo e queria lembrar vocês, lembra daquele vídeo que eu fiz do BMW que eu comprei para arrumar? O carro tinha tanto BO, estava tão difícil de resolver que eu acabei comprando. Pois é, tem um outro carro aqui, uma outra bronca, um Civic G10 Touring, que já passou por 2 concessionárias e outras oficinas independentes e não conseguiram resolver o problema do carro. E aí o que acontece? Traz para mim. E aí o que a gente tem que fazer? Resolver. A partir do momento que você tem recurso e tempo, aí a gente resolve aqui. O negócio é tempo e recurso, porque são 2 coisas de vital importância para resolver defeitos, ainda mais defeitos intermitentes. Então, fiquem ligados nas cenas dos próximos capítulos. E agora eu vou a São Paulo buscar o Peugeot, o novo 208 elétrico GT. Abraço!